Que a graça do Senhor Jesus também te alcance aonde você estiver. Nós estamos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Hoje as crianças não vão descer, é isso, né? Elas vão permanecer, tia. Então hoje nós vamos fazer um sermão aqui. E eu estava pensando como que eu vou falar para essas crianças compreenderem, né? Então eu queria, nesse momento, como elas não vão descer, quero que você aí no seu lugar mesmo, curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor neste momento, pedir a direção de Deus. Eu queria falar com o Senhor neste momento junto com você. Pai, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer com os meus irmãos que aqui estão. Nós viemos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, para te agradecer. Viemos aqui para clamar ao Senhor também, Senhor, pelas pessoas que, Senhor, estão passando por situações difíceis de saúde e precisam, Senhor, da Tua intervenção divina, pessoas que estão atravessando luto também, Senhor, que estão enfrentando situações difíceis na sua alma, que o Teu Espírito Santo venha confortar, consolar e curar cada coração abatido, Senhor. Abençoa a Tua igreja neste momento que vai ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos corações, pois queremos entender a Tua palavra. Por isso, Senhor, vá adiante, preparando todas as coisas para que possamos sair deste lugar abençoados e edificados para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, eu queria que vocês sentassem aqui, ó. Todas as crianças viessem aqui sentar bem aqui na frente desse banco aqui, ó. Podem vir de todas as idades, todas as crianças, senta aqui nesse banquinho aqui, ó. Hoje o sermão dessa noite, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a língua, ó, esse pequeno órgão que temos dentro da nossa boca que nos ajuda a falar, a língua. Lá na sala de aula, quando eu estou dando aula de inglês, acho que vocês gostam de falar bastante, não gostam? Gosta, né? Hã? As crianças são bem tagarelas. São tagarelas. Os adultos também. Seu pai também. É um tagarela. O problema é, às vezes, a gente falar na hora errada, com a altura de voz errada. Às vezes falamos coisas que não são legais, não é mesmo? Chateia o coleguinha, né? Chateia, não chateia? E a coisa mais feia que tem, papai, mamãe e vovó que aqui estão, que eu escuto na sala de aula todo dia, é criança que fala palavrões. Que coisa mais feia. Aí, sabe o que eu falo para os meus alunos? Eu não falo, o versículo, o livro, capítulo, senão eles vão falar que eu estou doutrinando dentro da escola. Mas eu falo para os meus alunos uma ideia fantástica que Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Que é isso, professor? Se você só fala palavrões, quer dizer que o seu coraçãozinho precisa ser limpo. A gente não canta aquele hino, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu já sei também. Quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, do jeito que a gente fala. Tem alguém aqui que fala palavrão? Hã? Não, né? Ai, graças a Deus, porque tem papai e mamãe observando aqui. O que é a aluna Sara? O Mateus fala palavrão toda manhã. Você deixa de ser dedo dura. Você já está errado, você já está dedurando, você já está usando a língua errada já. Lá na sala de aula eles vão falar que é X9. Mas, queridinhos, como a gente vai falar da língua, eu queria que quando vocês voltassem para o lugar de vocês,
vocês lembrassem que o pastor falou que a gente tem que usar a nossa boca e a nossa língua para falar coisas boas, coisas que vão ajudar as pessoas. Vocês já ouviram falar de um cara muito inteligente chamado Sócrates? Quem já ouviu falar do tal de Sócrates? Então, grava esse nome aí, Sócrates. Não é um jogador de futebol, não. Tem um jogador de futebol que era o Sócrates. Tem um cara que viveu muito tempo antes de Jesus, e esse cara falava uma coisa legal. Ele falava assim, que quando alguém ia vir falar alguma coisa para ele, a primeira coisa que ele perguntava era: é verdade o que você está falando? Ou é mentira? Então, quando alguém for falar alguma coisa para você de outra pessoa, a sua pergunta: isso que você está falando é verdade? A outra pergunta que ele faz é o seguinte: o que você está falando para mim do Joãozinho, da Mariazinha, ela sabe que você está falando sobre isso? Ela sabe sobre esse problema que você está falando para mim? Ou você está falando escondido? Porque se está falando escondido, isso aí tem nome, chama fofoca. Fofoca. Então, como eu não sou fofoqueiro, eu não quero saber de fofoca. E a terceira coisa que o Sócrates falou, é a terceira pergunta: isso que você está falando do Joãozinho, você tem algo de bom para solucionar esse problema? Isso que você está falando vai ajudar o Joãozinho? Vai ajudar a gente? Ou você está falando só por criticar? Só por falar? Aí a pessoa já... não é bem assim. Aí o Sócrates já fala: bom, se você não sabe se está falando a verdade, se o Joãozinho não sabe o que você está falando, e o que você está falando não ajuda, eu não quero saber mais do que você está falando para mim. O que você está falando para mim não ajuda, não abençoa, não constrói. Sabia que esse deve ser o nosso pensamento? Então, quando alguém fala mal de um outro coleguinha para você, você fala: eu não quero saber de fofoca. Você já falou isso para ele? Você já falou isso para ela? Se não, eu não quero saber de fofoca, porque eu sou de Jesus. E quem anda com Jesus não vive fofocando por aí. Tudo bem? Então a gente tem que usar a nossa língua para falar o quê? Coisas boas ou ruins? Falar coisas boas e falar a verdade. Muito, muito bem. A gente tem que aceitar fofoca? Não, não podemos aceitar fofoca. Que mais que eu ia falar para vocês? E quando a gente fala daquilo que vem do nosso. Se o nosso coração estiver limpo, vai sair palavras boas. E se o nosso coração estiver sujo? Vai sair palavra suja, palavrão e outras coisas mais. Todos entenderam? Quem aqui não entendeu? Todos entenderam? Então agora vocês podem voltar para o lugar de vocês. Ótimo. Agora, para os aluninhos maiores aí agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 3. Carta de Tiago, capítulo número 3. O título do sermão dessa noite é Os Três Poderes da Língua. Os Três Poderes da Língua. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua
pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Queridos, o tema do sermão desta noite é os 3 poderes da língua. Eu já fiz uma breve introdução aqui com as crianças, que eu sei que serviu muito para cada um de nós. Mesmo numa linguagem mais infantilizada, a gente percebe o quanto a gente erra com a nossa língua. Para pensar aí, quantas vezes na sua vida você estava desanimado, cabisbaixo, sem esperança, você estava em luto, e você encontrou alguém que com doces palavras te encorajaram, te renovaram, te acolheram, te consolaram, te ensinaram, te aconselharam e te colocaram de pé, porque você estava prostrado e caído. Como a palavra da nossa boca tem poder, meu irmão. Como essa língua, esse pequeno órgão que temos num corpo tão grande quanto o nosso, em relação ao tamanho da língua, ele pode abençoar e ao mesmo tempo, do mesmo lugar, muitas vezes, matar uma pessoa. Você sabe que há palavras que machucam e matam mais do que uma arma. Tem pessoas que estão andando por aí, mundo afora, com um nó na garganta. Choram quando lembram dessas palavras. Palavras que machucaram a alma. E como diz o texto, fazendo essa abertura deste sermão, não há ninguém neste lugar e neste mundo que esteja imune a essa trapaça da nossa língua. Ela nos engana. O texto nos diz que com a mesma boca nós bendizemos ao Senhor e com a mesma boca nós amaldiçoamos o nosso irmão que carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Como que a gente pode vencer essas lutas diárias de nós com a gente mesmo, da gente com a gente mesmo? Como que a gente vence essa luta? O Gerson nos deu uma introdução no seu devocional, falando do capítulo 5 de Gálatas, que vai falar da vida dirigida pelo Espírito. E a vida dirigida pelo Espírito, ela produz frutos. Esse fruto, na verdade, que é um único só, dividido em várias facetas, vários aspectos, dentre eles tem o amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Olha quanta coisa que a gente pode ter quando a gente é guiado pelo Espírito, e isso se manifesta como? Na nossa boca, na nossa língua. A gente percebe o que há dentro das pessoas pelo conteúdo da sua fala. O que nós falamos, não se esqueça do que eu vou falar agora, o que nós falamos tem mais a ver do que está dentro do nosso coração do que sobre o conteúdo que dizemos.
tem mais a ver com o seu coração do que de quem estamos falando ou o que estamos falando. Eu falei para as crianças que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Que o coração é um coração limpo, palavras limpas, palavras que edificam e que curam. Se o coração seu está amargurado, ferido, ressentido, sem perdão, com tristeza na alma, você vai destilar veneno na sua língua, como uma serpente, uma víbora. E quem estiver perto de você vai se machucar. Sabe aquele dia, que é quando as pessoas falam, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Sai de perto de mim, porque hoje eu estou no veneno. Hoje eu estou calibrado, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou mal, estou com dor de cabeça, eu estou com preocupação. Hoje eu vou soltar os cachorros em quem estiver perto de mim. E a gente faz isso com a língua. A nossa língua se transforma num pitbull, pronto para atacar quem estiver perto da gente. Mas é possível nós vencermos essa luta, se o Espírito de Deus vive em nós. É possível. E eu quero falar para os irmãos sobre essas múltiplas formas que nós usamos a língua. Vamos pensar que quando Tiago escreve esta carta, esse Tiago não é aquele Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, não é esse Tiago. Esse Tiago, dizem os estudiosos, que muito provavelmente é o irmão carnal de Jesus, filho de Maria, ok? Vamos pensar que no início do ministério de Jesus, os seus irmãos não acreditavam no seu ministério. Mas, com o passar do tempo, esse Tiago foi um dos seguidores de Jesus, tornou-se um dos apóstolos da igreja e ainda pastor da igreja de Jerusalém. Então, a igreja primitiva que estava localizada em Jerusalém, o irmão de Jesus, chamado Tiago, que esse que escreve esta carta, é o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago. E ele está escrevendo para quem? No primeiro capítulo você vai perceber que ele está escrevendo para os judeus que se espalharam na diáspora. Diáspora é a dispersão. Começou a perseguição do Império Romano contra a igreja, e os próprios judeus contra os judeus que se converteram, e aí essa igreja começou a sair de Israel e começou a avançar nas cidades mais povoadas do Império Romano. Então são judeus que estão dispersos, eles não estão na sua terra natal mais, eles estão em outros lugares, e ele escreve para essas comunidades, e essas comunidades que não têm nome, não tem uma comunidade específica, essa comunidade ela é como a IPI Betel, como a igreja do Nazareno, como a Assembleia de Deus, é uma igreja que tem muitas coisas boas, mas tem alguns problemas. E qual que é, irmão? Um dos maiores problemas que todas as igrejas têm, que causam divisões, atritos, mágoas, pessoas que saem da igreja decepcionadas com a graça de Jesus, por causa da língua, a fofoca, as divisões, o disque-disque, pessoas que não estão unidas e ligadas pelo amor, mas ao invés de usar a sua boca, a sua língua para abençoar, para encorajar, para ensinar, usam a sua boca para maldizer, para criticar e criar partidarismos no meio da igreja. Essas comunidades que foram alcançadas por essa carta de Tiago estavam sofrendo alguns problemas, dentre eles o problema com a fala, com a língua. Por que eu falo isso para vocês? Se você voltar a alguns capítulos anteriores a esta carta, você vai perceber que, se esta carta nós dividimos em 5 capítulos, para facilitar a nossa compreensão, você vai perceber que em cada um desses capítulos, Tiago está preocupado com essa questão do pecado da língua. Então eu posso dizer seguramente, que depois de Jesus ter falado dos problemas da boca e do coração, Tiago é o apóstolo que mais falou sobre o problema da língua, da fofoca, da língua maldizente. Falando de Novo Testamento, claro, nós temos um livro no Antigo Testamento, livro dos Provérbios de Salomão, lá está lotado de referência contra o mau uso da língua,
E aí eu quero compartilhar com vocês alguns dos 3 poderes da língua. O primeiro poder da língua é o poder de dirigir. Fala comigo aqui. A minha língua, não ouvi, a minha língua tem o poder de dirigir. A minha língua tem o poder de dirigir. Olha só, queridos. O apóstolo Tiago, ele usa 2 metáforas aqui para falar de como que a gente dirige. A nossa língua é um canal de direção de pessoas. Ele vai falar do freio do cavalo e do leme, do navio. Ele vai falar que um cavalo, um ser tão selvagem, tão bruto, tão forte, quando nós colocamos um freio na sua boca, a gente consegue montar em cima dele e levar ele aonde nós quisermos. Ele também fala do leme do navio. Imagine que naquele tempo não tinham esses navios tão modernos quanto nós temos hoje. E aqueles navios que levavam cargas e muitas pessoas eram dirigidos não apenas e conduzidos pela força do vento, mas por um timoneiro ou um piloto que está com um leme na mão ali, direcionando se vai para a direita, se vai para a esquerda ou se vai voltar completamente o percurso. O leme em relação ao navio é pequeno. O cabresto ou o freio na boca do cavalo, em relação ao cavalo, é pequeno. Mas você percebe como é importante quando nós temos a ajuda do Espírito Santo para refrear a nossa língua. Quer ver exemplo? Na década de 60, nos Estados Unidos, um homem chamado Martin Luther King Jr., não aceitando a desigualdade racial entre brancos e pretos, um pastor batista que ele era, ele consegue nos seus sermões, e nas suas prédicas, nos seus seminários, pois era doutor também, levar mais de 200.000 pessoas em Washington para fazer a marcha em prol dos direitos civis. E lá ele pronuncia o seu famoso sermão, eu tenho um sonho, I have a dream. 200.000 pessoas. Para aquele momento, era demais. Hoje, quando a gente vê alguns shows aí de alguns artistas, você vai falar, pastor, hoje tem artistas que levam milhares, milhões de pessoas. Sim, é verdade. Mas para causas sociais, não são tantas as pessoas que se envolvem. Mas este homem, com a sua boca foi utilizada para liderar pessoas para o bem. Por outro lado, anos anteriores, na década de 40, um homem chamado Adolf Hitler, ele leva uma nação inteira a acreditar na sua ideologia social e política, de que os alemães é a raça ariana pura e que todas as outras raças são contaminadas, inclusive os judeus, e eles deveriam ser exterminados. Foi feito o Holocausto. Milhares e milhares de pessoas foram conduzidas por este homem para torturar, discriminar e matar pessoas. E aí eu me pergunto, que tipo de pessoa eu sou? A minha boca é a boca de quem? É uma boca igual a de Martin Luther King, que leva pessoas para a libertação, para usufruir do que é melhor nesse mundo de Deus, ou a minha boca eu levo para liderar pessoas para a matança, para a destruição, para a discriminação e para o aniquilamento? A minha língua está dirigindo quem? As pessoas para qual objetivo? Irmão, que a minha boca e a sua boca seja uma boca, tenha uma língua que lidere pessoas para o bem comum, para a bênção, para a maturidade, que conduzam as pessoas a conhecer Jesus. Amém? Segunda metáfora que o Tiago usa no texto que lemos, ele vai falar que a nossa língua tem o poder de destruir. Fala comigo, a minha língua tem o poder de destruir. A minha língua tem o poder de destruir. Destruir o quê? E aí?
O Tiago, ele usa mais duas metáforas. Ele vai usar a metáfora do fogo e do veneno. Ele vai falar de uma fagulha, que igual a nossa língua, que é pequenininha, mas é igual aquela pessoa que fumou e deixou a bituca e jogou no meio da mata. Numa mata que estava seca, logo vai acontecer o quê? Um grande incêndio. Ou alguém que, mesmo sem uma bituca de cigarro, vai pegar um fósforo pequeno e vai tacar fogo num grande matagal. Ele diz que a nossa língua é fogo. Veja bem, ele não falou que a nossa língua é como um fogo. Ele falou que a nossa língua é fogo. A nossa língua, ela tem poder de destruição. E aí eu fico pensando, destruir o quê? Muitas vezes com a nossa língua nós destruímos coisas boas, irmãos. A gente destrói amizades. A gente destrói relacionamentos. Quantas pessoas ficaram desempregadas porque estavam envolvidas em fofoca? Usaram mal as suas palavras, criaram confusão com a gestão da empresa e tiveram que ser demitidas. Porque não teve sabedoria para usar as palavras. Acaba com a vida da pessoa. Tivemos aí, não vou falar o nome por questão ética, mas recentemente um jornalista da Globo, muito famoso, que apresentava aí o Jornal da Manhã, está há muito tempo na Globo, foi mandado embora. Por quê? Porque não usou direito as palavras. Falou o que não devia, e aqui quando eu estou falando agora de fala, eu não estou falando apenas desse momento ao vivo e a cores, e que eu uso a minha boca e a minha língua. Hoje, quando a gente fala de fala, tem esse aparelhinho aqui, ó. A gente está falando o tempo todo nele aqui, ó. A gente não para. A gente está falando lá do computador. A gente está falando do podcast que a gente escuta. A gente está falando de várias formas, dos vídeos que postamos. Tem várias formas de eu usar a minha língua, e você sabe muito bem como a gente pode usar a nossa língua. O problema é se eu estou usando a minha língua para construir ou destruir. Exemplo. Tem uma história que talvez vocês nunca ouviram. É uma história pouco falada. Você se lembra da trajetória de Davi até ele chegar ao trono? Você acha que quando Samuel chegou lá na casa do seu pai, Jessé, o ungiu como rei, ele já falou: ô Saul, cai fora, que agora é minha vez. Davi ficou anos fugindo desse rei alucinado, louco, que queria matá-lo. Anos. Em vez de sentar no trono, estava escondido em cavernas, correndo, fugindo, fingindo de doido, babando, para fingir de doido. O homem escolhido por Deus. E aí, ele estava numa região de Nob. Ele chega numa região onde os sacerdotes, havia uma escola sacerdotal naquele lugar. E ele estava passando fome, estava com muita fome. E quando o Davi chega ali, ele vai falar com Aimeleque, que era o cabeça ali dos sacerdotes. Aimeleque fala para ele: olha Davi, o negócio é o seguinte, nós não temos outra coisa aqui a não ser os pães da proposição, o pão sagrado do tabernáculo, é o único pão que a gente tem. Davi chega e fala: olha, eu preciso desse pão, porque eu sou ungido do Senhor, e se eu não comer eu vou morrer, então eu preciso desse pão. Aimeleque vai lá, dá o pão para ele. Ele informa Davi que a espada de Golias também estava ali guardada. Ele dá a espada de Golias, e Davi segue escondido, fugindo. Mas neste ato de Aimeleque, tinha um súdito fiel de Saul, que viu tudo, e com a sua língua foi falar com Saul sobre o que ele tinha visto. Você vai ver agora o que uma língua, o que uma fofoca pode fazer. Esse homem que chama-se Dong é o nome desse súdito, ele chega para Saul e fala: olha, o Davi chegou lá em Aimeleque, em Nob, falou com Aimeleque deu pão para ele, eles tramaram uma conspiração contra você, eles estão juntos, e ele facilitou a fuga de Davi. Saul se irrita com essa fofoca profundamente, se enraivece. Na verdade, ele se enlouquece. E ele vai com todo o seu exército para Nob. E ele chega lá e ele
vai falar com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque tenta se justificar. Aimeleque tenta falar que o que ele ouviu não é verdade. Adiantou? Não adiantou. Saul manda o seu capitão executar 80 sacerdotes ao fio da espada. Sabe o que aconteceu? Eles não quiseram. Eles se recusaram a matar os sacerdotes. Saul falou, então tá bom. Ô Dong, não foi você que ouviu tudo? Faz o serviço. Diz o texto que um homem matou a espada mais de 80 sacerdotes, as suas mulheres, os seus filhos e os seus animais. Por causa de uma palavra maldita, maldita mesmo. Mal falada e maldita. A fofoca. A fofoca causa destruição. Causou aquela destruição de homens inocentes de Deus por causa da fofoca. E quantos homens e mulheres de Deus foram destruídos por causa da língua? Você deve conhecer alguns. Assim como eu também conheço alguns. A fofoca destrói. Mas eu conheço também uma língua ungida pelo Espírito que destrói o que é errado. Você sabia que você tem uma língua que também ela é poderosa para destruir as coisas que é do diabo? A nossa língua é poderosa. Eu estou me lembrando aqui de Paulo, quando estava em Filipos, no capítulo 16 de Atos. Ele está lá em Filipos, ele conhece uma mulher chamada Lídia, as pessoas começam a se achegar a Jesus, a família dela, e aí uma menina possuída por demônios começa a se aproximar de Paulo, ela começa a ouvir a mensagem do Evangelho, e ela começa a falar em voz alta com a sua língua. Eis aí Paulo e Silas, homens que falam de Deus, homens de Deus, que andam no caminho de Deus, olha o que diz esses homens. E isso passou dias a fio, e Paulo foi se enchendo. E Paulo percebeu que aquela mulher estava possuída por demônio. Aquela mulher tinha espírito de adivinhação. Aquela mulher era uma escrava de seu senhor. O seu senhor lucrava com as adivinhações daquela mulher. Paulo usa a sua boca santa, a sua língua como uma espada do Espírito que destrói as cadeias do diabo. Ele olha para aquela menina e fala, você, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo que saia dessa moça agora. Aquela moça foi liberta, aqueles homens ficaram nervosos porque deixaram de ganhar dinheiro, mas aquela moça foi liberta, porque alguém teve a coragem de usar a sua boca para repreender as hostes do diabo. Aí agora eu faço essa pergunta para você. O que você está destruindo com a sua boca? Você está destruindo o que precisa ser destruído? Ou você está destruindo pessoas e relações? Pense muito bem como você está usando a sua língua. E para terminar esse sermão, eu vou para o terceiro poder da língua, que é o poder de deleitar. Fala comigo, a minha língua tem o poder de deleitar. O que é isso, pastor, deleitar? Deleitar é dar prazer. Eu fiz questão de usar os 3 Ds: dirigir, destruir e deleitar. Uma língua que dá prazer. E aí Tiago vai usar mais 2 metáforas. Ele vai usar a metáfora da fonte, uma fonte de água boa. E ele vai usar também a metáfora da árvore, que dá o fruto certo. E também na hora certa. Vai pensando aí se a sua língua, ela dá prazer tanto a você quanto às pessoas que estão à sua volta. Tiago, ele fala de uma língua que é uma fonte de água, e se essa fonte jorra água doce, não tem como no mesmo lugar jorrar água salgada, amarga. Porque ou ela jorra um tipo de água ou outra. E aí ele faz a crítica, por que então, irmãos, nós com a mesma boca, bendizemos e louvamos a Deus, Senhor, glória te damos, Tu és maravilhoso, Tu és santo, e no mesmo dia a gente está fofocando e falando mal do nosso irmão, que carrega no seu rosto a imagem de Deus. Como pode isso? Ele mesmo responde, irmãos, isso não deveria ser assim.
Não deveria ser desta maneira. Por que então acontece isso? O segredo está em como é que está o meu coração. Se o meu coração está totalmente rendido a Jesus, ou ainda esses resquícios do Adão ainda está dentro de mim. Você lembra de Caim? Uma fonte amarga. Você lembra de Caim? Caim é aquele que, por inveja, ele chama o seu irmão para o canto e o mata, porque o seu coração era mau, e aí mesmo querendo arrependimento, diz o escritor aos Hebreus, não tem arrependimento, porque as suas obras eram más. Um coração mau, tem uma palavra e um vocabulário mau, malvado, violento, agressivo, discriminador. Mas uma fonte agradável é poderosa. Eu estou me lembrando desse mesmo Davi, que tendo a oportunidade de fazer a vingança contra esse rei enlouquecido Saul, matando seus descendentes, porque esse era o costume daquela época, há 1000 anos antes de Cristo. Quando uma nova dinastia chegava ao poder, os remanescentes da outra dinastia, eles fugiam, porque eles eram exterminados, para que não houvesse nenhum tipo de rebelião daquele novo reinado. E Davi estava agora no trono, tinha pacificado Israel, não tinha mais guerra, estava tranquilo. E aí ele lembra-se de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. Jonatas já havia sido morto na batalha. E aí ele pergunta para os seus servos: há alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar benevolência, amor, graça? Tem um. Sim, Senhor. Um súdito do Davi falou: tem um sim. Tem um aleijadinho que mora lá em Lodebar, numa terra que significa deserto, sem vida. Ele está escondido lá nas quebradas de Lodebar. Davi fala: então me traz esse homem. Me traz esse homem. Eu imagino esse homem lá em Lodebar, chegando à carruagem real, ele se tremeu todinho, porque falou: agora acabou, chegou o meu fim. Eles pegam aquele homem aleijado, leva para o palácio do rei Davi. Aquele homem está diante de Davi com o rosto no chão, esperando o golpe da espada para descer sobre ele. Quando ele escuta aquela voz suave de Davi: ei, Mefibosete, você pode ficar tranquilo, Mefibosete. Davi tinha palavras de graça. Fique tranquilo, eu não vou acabar com você. Eu vou devolver a você todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E quer saber de uma coisa? Você vai comer comigo todos os dias na minha mesa. Palavra de graça, palavras de perdão, palavras de deleite, palavras de graça, de reconciliação, meu irmão. Talvez eu estou falando aí para o seu coração, talvez tenha alguma relação aí estremecida que você precisa rever, e é esta palavra que você precisa dizer para aquela pessoa que te ofendeu e te magoou. Eu quero estar com você, eu quero que você esteja perto de mim, eu quero que você volte a ter comunhão comigo. Naquela ocasião de Davi, ele trouxe Mefibosete para morar no mesmo território que ele estava vivendo, na casa dele, mas comendo no palácio real. Irmãos, quando nós temos a boca de Deus, quando a nossa boca é de Deus, a nossa boca produz graça, reconciliação, amor, perdão, misericórdia, acolhimento, tanta coisa boa. A sua língua é assim, é uma língua de deleite. As pessoas têm prazer na sua fala, ou elas falam assim: nossa, ainda diz que é crente, ainda diz que é evangélico. Se alguém está falando isso para você, talvez você precise confessar o seu pecado da língua e voltar ao primeiro amor, como foi dito pela irmã Duda aqui no início do culto, e voltar a deixar com que o Espírito Santo use a sua boca e a sua língua para curar e salvar vidas, para curar corações e relações. Como que era a boca de Jesus?
Pense como Ele usou a sua boca e a sua língua. Que a minha boca seja igual à boca de Jesus. Jesus, Ele tinha a sua boca como boca de graça e acolhimento, mas também tinha a boca de profeta. Era a boca para denunciar o que estava errado com a religião de Israel, para falar o que está errado, sem medo, sem ter peso na consciência. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, perdoa, Senhor, todos os nossos pecados que temos cometido com a nossa boca, com a nossa língua. Que a nossa boca seja uma boca sagrada e consagrada a Ti, Senhor. Que dos nossos lábios saiam apenas palavras, Senhor, de afirmação, palavras de graça, palavras de acolhimento, palavras que constroem e reconstroem relações. Usa a nossa boca para o louvor da Tua glória, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar revestidos para poder resistir à tentação de falar mal do nosso irmão e de murmurarmos contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.